palestra aqui do Espaço Capacitar Multi-Eventos. E vocês aqui presentes, muito obrigada pela presença. E quem está no YouTube, acompanha aqui toda terça-feira. A gente está colocando vídeos novos, com assuntos interessantes na área de gestão, desenvolvimento pessoal, inovação, melhoria contínua. E você que é empresário, ou você que pretende ser, você não pode perder essas nossas palestras. Vai ser um ganho incrível para você. Mas, se você também não quer ser empresário, não tem essa visão, todos esses assuntos também são úteis para a sua vida pessoal, o seu relacionamento interpessoal. Então, fica ligado e não perca essa oportunidade. E hoje estaremos falando aqui sobre o mundo moderno e a sua complexidade. E, mais uma vez, para estar aqui conosco falando sobre esse tema, ele, Liviana! Mais uma vez estamos juntos aqui, mais uma terça-feira, às 20 horas, dando início aí mais uma palestra. Nós estamos aqui todas as terças, às 20 horas, lembrando que nós estamos também nos canais do YouTube. Essas palestras estão no Espaço Capacitar e também Espaço Capacitar Multi-Eventos e também no canal Liviana. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, dar uma curtida, façam nossos comentários também, assistam as palestras, se tiverem dúvidas sobre aquelas coisas, que porventura vocês estiverem assistindo as palestras, deixem lá nos comentários, a gente entra em contato e tira essas dúvidas. Lembrando também que todas as palestras estão no formato PDF, são subidas para o Drive, e as pessoas que se inscrevem e vêm assistir presencialmente aos nossos eventos recebem esses materiais para poder tirar uma dúvida. Além dos materiais, existe uma referência no final de cada palestra com materiais mais aprofundados para que você possa tirar suas dúvidas sobre o assunto que está sendo tratado. Tá? Então não esqueçam. Lembrando que nós vamos ter palestras até dia 3 de dezembro. Então todas as áreas foram faladas aqui no início: gestão, desenvolvimento humano, melhoria contínua, inovação, tecnologia, enfim, saúde. Todos esses temas estão sendo tratados ao longo dessas terças-feiras e nós temos palestras então até o dia 3 de dezembro. Então não percam, entrem no nosso canal no YouTube, acessem também nosso Instagram e o Facebook do Espaço Capacitar e também da Liviana, que você vai conseguir ver lá todas as palestras que estão sendo divulgadas também nessas plataformas, tá ok? Mais uma vez, sejam bem-vindos. E o assunto, como foi dito aqui, nós estamos falando sobre o mundo moderno e sua complexidade, framework Knef. E a gente vai ver o que é isso, vamos tratar do que é isso. Mas antes, vamos lembrar que nós já falamos sobre complexidade, nós já falamos sobre o homem e a sua complexidade, quando falamos em saúde 4D, mais ou menos acho que foi na palestra de 24 de junho, nós tratamos desse assunto, onde nós falamos do homem e o homem como um ser complexo. Nós falamos sobre o pensamento complexo, enfim. Depois nós tivemos agora as 2 palestras anteriores, onde nós falamos sobre a roda das emoções e a roda da vida. Nós falamos também sobre a complexidade do mundo. Acho que foi dia 24, acho que foi 24 do 9, nós tivemos uma palestra que nós falamos da complexidade do mundo. E nós vamos então, como eu sempre falo para vocês, as nossas palestras elas estão integradas. Hoje nós vamos falar sobre a complexidade do mundo moderno e como se impacta então na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. E vamos aqui trazer um framework, vocês vão saber o que é isso, para tratar exatamente a vida complexa, ou seja, como é que eu resolvo problemas utilizando uma estrutura de trabalho que me dá uma lógica para que eu possa resolver problemas complexos. Essa é a ideia, tá ok? Então vamos lá. Como sempre iniciamos falando sobre... Maravilha! Bom, como eu sempre inicio as nossas palestras mostrando que o nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, fala sobre todos os assuntos. E não seria sobre o mundo complexo, ou o jogo complexo, ou o pensamento complexo, que a Bíblia ia deixar de falar. E logo no início da Bíblia, no primeiro
primeiro capítulo do livro de Gênesis já é falado sobre a complexidade do mundo. E que complexidade é essa? No começo era uma desordem. Então, nós já começamos a pensar que a complexidade ela já se dá na desordem. E a partir da desordem é que tudo cria ordem. E aí precisa de um ser inteligente, um ser que desenvolve processos, um ser que desenvolve metodologias e ferramentas, que utiliza o poder da palavra para poder criar ordem no ambiente de desordem. Precisa trabalhar também o emocional, precisa trabalhar uma série de elementos para que você possa, dentro de um mundo de desordem, você criar a ordem. E a gente vai falar sobre isso no livro de Gênesis, diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra, onde a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E aí o texto continua falando de como isso não era nada, quando Deus falou, haja algo. E esse algo houve, e esse algo gerou estruturas, gerou sistemas, gerou organismos, gerou pessoas. A partir de no caso, de uma palavra, do poder da palavra, de uma ação, de uma atitude, para que aquilo pudesse começar a ter ordem. E nós vamos ver exatamente quando nós temos um problema complexo, onde nós olhamos e não conseguimos entender, não conseguimos enquadrar aquilo na nossa vida, entendemos aquilo como uma desordem, nós precisamos nos portar como esse ser inteligente. Nós não podemos perder a nossa estrutura emocional e resolver de qualquer jeito. Nós temos que parar e compreender aquela desordem e tentar, a partir dessa desordem, a partir da análise, a partir de investigação, a partir de pesquisa, a partir de métodos, a partir de ferramentas, que a gente já viu uma série delas aqui conversando, e aí sim, também das nossas intuições, criar cenários para que a gente possa então conviver dentro dessa desordem e achar solução para os nossos problemas. Então, é isso aqui que a gente vai fazer dentro desse framework que vai ser apresentado para vocês. Ok? Bom, como eu disse anteriormente, nós já falamos sobre o ser complexo. E nós vimos que o ser humano, como um ser complexo, eu acho que até essa palestra vocês participaram dela, não? Tem muito tempo, né? Enfim, o ser humano complexo, a gente falou dos sistemas do organismo humano, nós falamos do sistema fisiológico, quantos sistemas para você poder funcionar, para você estar vivo, falamos do sistema cardiológico, falamos do sistema circulatório, falamos do sistema linfático, enfim, uma série de sistemas para você se manter vivo. Enfim, essas coisas elas não funcionam por si só sozinhas, elas precisam entrar em integração, precisam estar em ordem. E quando acontece a desordem no sistema, a gente já sabe o que acontece, adoecemos, enfim, tanto emocionalmente como biologicamente. Quando há desordem, nós adoecemos. Vimos também, há 2 palestras atrás, nós falamos sobre a roda da vida das emoções, nós vimos que a complexidade do mundo é tão grande que nós não temos uma única área da nossa vida. Aqui a gente está analisando o ser, por exemplo, como um ser biológico, analisando todos os sistemas, mas quando a gente vai entender, o homem também é emocional, ele é sentimental, ele é cognitivo, e a gente precisa entender esses sistemas também funcionando. E aí, na roda da vida, a gente consegue enxergar isso, como é a vida do ser humano. Então nós vimos lá várias áreas e como esse homem interage nessas vidas. Na vida profissional, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida familiar, na vida social, enfim, várias áreas em que você tem que se integrar com aquilo que você é, biologicamente falando, emocionalmente falando, cognitivamente falando, espiritualmente falando. Então você utiliza todos os seus domínios, todas as suas forças para você interagir nesse mundo. Então, não é uma coisa só, você também está dentro de um sistema que envolve inicialmente, ou que são as mais comuns, 12 áreas da vida que nós falamos, que são as áreas que a gente interage no dia a dia. Mas também falamos sobre a roda das emoções,
alegria, e que a gente, através de vários sentimentos que passamos, de medo, de tristeza, enfim, nós temos determinadas atitudes e temos alguns comportamentos perante essas relações. E a gente vê o quão complexo, de acordo com cada atitude que tomamos perante a vida, na roda da vida, quando nós tratamos ou deixamos de tratar essas 32 emoções. Então, por exemplo, quando eu vou me portar perante uma área da vida, vamos dizer sobre a área familiar, e eu tenho um problema, por exemplo, de medo ou tristeza, eu vou ter um tipo de relacionamento familiar, se eu vivo dentro de medo e de tristeza, mas eu estou num momento de alegria e de felicidade, as minhas relações familiares serão outras. Da mesma forma, minha vida profissional, da mesma forma com a minha saúde, enfim, o lado emocional vai influenciar nas áreas da minha vida. Então eu preciso estar atento. E a gente fala dessas áreas, mas também, quando eu falo da área espiritual, do meu domínio espiritual, também vai influenciar nas relações das 12 áreas da minha vida, como também das áreas da emoção. Então nós vemos o quão é complexo o ser humano. Nós temos que lidar biologicamente com a gente mesmo, lidando com todos esses sistemas que tem que estar andando em harmonia. Ao mesmo tempo, esse ser biológico, ele precisa estar interagindo com o mundo nas diversas áreas da vida que ele precisa interagir. E ele, como é um homem cognitivo, emocional e também espiritual, precisa estar com todas essas áreas de domínio. Por ele mesmo perceptivo, ele precisa perceber, ele precisa refletir sobre essas áreas para quando ele for fazer as subordinadas dentro das suas relações, ele poder agir da melhor forma possível. Então isso é a complexidade do homem. Agora, o mundo oferece também algumas complexidades. Por que o mundo oferece complexidades? Porque no mundo está o homem. E o homem é um ser complexo. Então, todas as vezes que você vai interagir para fazer alguma coisa, seja em qualquer área da sua vida, ali vai estar o homem. E se o homem está ali, ele torna aquele mundo também complexo. Aquele mundo que foi colocado ordem lá em Gênesis 1, esse homem conseguiu trazer novamente desordem para ele. E você tem que passar agora a transitar ou a interagir nesse mundo agora em desordem. É lógico que nem tudo está em desordem. Tem coisas que a gente vai observar e são coisas que você conhece do dia a dia. Então você interage de uma forma. Você vai verificar que tem coisas que já são desconhecidas. Qual é essa coisa desconhecida? Como é que você interage com ela? Então você precisa ter essa percepção de como interagir com coisas desconhecidas. Quando dá um caos, por exemplo, como é que eu lido com situações de caos? Existe essa situação? Claro, existem situações de caos. E como é que eu lido com isso? Então, a gente vai verificar através desse framework como tratar todas essas questões e todos esses domínios da complexidade humana, ok? Bom, o mundo complexo, a gente viu isso também lá no dia 18 de junho, onde nós vimos que o mundo complexo, nós chamamos de mundo complexo, só uma revisãozinha. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou a Guerra Fria, algumas pessoas começaram a analisar como é que se deu aquilo, como é que ficou. O mundo destruído, depois de guerra. O Japão, por exemplo, foi todo destruído, teve que ser todo reconstruído. Uma série de coisas aconteceu no Holocausto, enfim, uma série de coisas acontecendo no mundo que não eram coisas normais, coisas naturais, coisas que o ser humano já estava acostumado a viver. Então ele precisou entender como esse mundo se fazia, um mundo novo, um mundo diferente, porque as coisas estavam sendo criadas e sendo modificadas a partir daquele momento. E como é que esse homem passaria então a interagir profissionalmente, na sua vida pessoal, no seu intelecto, enfim, nas todas as áreas da sua vida. E aí foi denominado esse mundo de um mundo VUCA. É bastante comum hoje no mercado, principalmente no mercado de trabalho, a gente falar sobre essa sigla. Na verdade, significa que esse mundo é um mundo complexo, que é um mundo ambíguo, que é um mundo incerto, que é um mundo volátil. E se a gente for parar para pensar, o mundo é exatamente isso hoje. Quando você parar para pensar, as coisas que eram simples de você entender no passado já não são tão simples assim. As coisas são mais complexas hoje
totalmente frágil. Como é que a gente resolve coisas nesse meio? Muitas pessoas, inclusive fisicamente falando, que tinham porte, que tinham saúde, você olhava fisicamente para ele e achava, pô, aquela pessoa jamais vai pegar uma doença. E pessoas morreram. O porte físico, enfim. Por quê? Porque não é tão simples assim, é complexo. Muitas pessoas nem entenderam, poxa, mas aquela pessoa se foi como? Se ela tinha uma saúde de ferro. Porque o mundo não é tão simples assim, é um mundo complexo, é um mundo frágil. Nós somos frágeis perante esse mundo complexo. Nós precisamos compreender isso. Porque se eu não compreendo isso, eu não consigo tomar atitudes para resolver quando coisas acontecem. E se eu tenho isso na minha cabeça, eu crio contingências para poder resolver, ou pelo menos para estar pronto a resolver situações desse tipo quando elas ocorrem. Então eu preciso estar com isso conscientemente, saber que eu sou frágil. O mundo é um mundo ansioso. Hoje estava vendo hoje não, por esses dias assistindo um podcast de uma psiquiatra dizendo que a faculdade de medicina, o curso de medicina mais disputado, ou a área da medicina hoje mais disputada no vestibular, depois do vestibular, depois que a pessoa está na medicina e vai fazer a residência, que antes eram as cirurgias, eram os cirurgiões, cardiologia, neurologia, papapá, hoje é a psiquiatria. E uma das áreas mais disputadas nos vestibulares é a medicina e a psicologia. Por quê? Porque já se detectou que esse mundo é um mundo ansioso. Nós não falamos do mundo complexo, nós trouxemos aqui para vocês, eu trouxe para vocês aqui, uma estatística que mostrava que aproximadamente 72% da humanidade vive ansiosa. E parte desses 2% entram em sintomas de depressão. Então, o mundo é um mundo ansioso. E como é que eu trato esse mundo? Como é que eu lido com isso? Porque isso pode estar batendo também a minha porta. E vai bater por quê? Porque esse mundo é complexo, eu não consigo resolver mais com as ferramentas que eu tinha no passado para resolver. Eu não paro para refletir sobre como resolver problemas. Eu não tenho técnicas e métodos para resolver o problema chega na minha mão e eu não sei o que fazer. E aí eu fico o quê? Ansioso. Por que eu fico ansioso? Porque eu fico com medo. Inclusive tem diversos psicólogos defendendo que, e eu também já estudei sobre isso, mas não estou falando nem só por mim, que ansiedade na verdade não é um sintoma. Na verdade, ele é um termômetro que mede um sintoma, que é o do medo. Você tem medo do futuro, tem medo dos acontecimentos, e aquilo ali, a ansiedade é um termômetro que pode ser maior ou menor, mostrando o tamanho desse medo que você tem de algo, o mundo, as pessoas. Oi? Faz sentido? E então, o mundo está cada vez mais ansioso, e a gente tem medo do quê? Do desconhecido, porque aquilo que você conhece não te dá medo. E como as coisas hoje são desconhecidas, o mundo está entrando em desordem, em caos, em complexidade, eu começo a saber menos sobre as coisas. E quando eu sei menos sobre as coisas, isso me dá mais medo. Eu tenho medo do amanhã. E ali eu não consigo resolver. E aí isso aí me traz, então, ansiedade. Aí você fala assim, pô, mas como é que eu não sei como resolver se cada vez mais as informações estão à vontade aí? Antigamente, para eu saber algo, eu tinha que passar dias na biblioteca pesquisando, eu tinha que me encontrar com alguém numa universidade que soubesse daquela informação para poder me passar, e isso está tudo aí à vontade. Perfeito, concordo plenamente, tem, mas da mesma forma que a gente escuta as pessoas falando, eu sou um criador de conteúdo. Você tem um monte de gente que vem do conteúdo. Quando você vai ver que conteúdo é aquele, são conteúdos efêmeros, que não servem para nada, não acrescentam em nada, não te ensinam nada. Então tem muito conteúdo? Tem muito conteúdo, tem muita informação, mas conhecimento mesmo, sabedoria, tem pouco. Isso ainda está escondido com poucos. E a gente, achando que esse mundo tem uma informação disponível à vontade, acha que possui esse conhecimento. Porque já falavam há 30
E o que a gente mais vê por aí é esse tipo de conteúdo. Então, até um alerta para vocês entenderem o que realmente é conteúdo. Conteúdo é aquilo que preenche. Se é besteira, não preenche, não é conteúdo. Se é blá blá blá, é besteira que coloca nas redes sociais. Então, a gente tem que ficar atento com aquilo que a gente absorve. Esse é um ponto que a gente precisa observar. Então, esse é um mundo, inclusive, incompreensível. Exatamente o que a gente está falando aqui, a gente não consegue mais compreender esse mundo. Mas por que não conseguimos? Porque nós estamos digerindo conteúdos que não fazem com que eu mude essa minha ideia de fragilidade, de incompreensão, de não linearidade, de ansiedade. Porque se eu conheço o que fazer, eu deixo de ficar ansioso, porque eu deixo de ter medo. Então a gente precisa buscar conhecimento. A própria palavra de Deus diz que o povo dele sofre por falta de conhecimento. Aí você assiste um monte de besteira na internet e fala, mas falta de conhecimento. Será que é desse conhecimento que o nosso Deus está falando que você precisa ter? E ele também não está falando só do conhecimento da palavra de Deus propriamente dito, não. Conhecimento da vida também. Conhecimentos filosóficos que você precisa ter. Você precisa ter conhecimentos mais profundos sobre a vida. É isso que ele pede, não raso. Não é ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Mas você lê rasamente, não está obtendo conhecimento, você fica no raso sempre. Profunda, estuda, vai buscar. Conhecimento é isso. Não pode ficar com água pela canela. Tem que buscar mergulhar no conhecimento. Então, quando o nosso Deus diz que a gente precisa buscar conhecimento, nós precisamos mergulhar nisso. Não podemos ficar nadando no raso. Ok? Bom, e aí nós vamos falando sobre o framework INEF. Primeiro, a gente precisa saber o que é um framework. Framework é uma palavra que é muito falada pelo pessoal da área de tecnologia. O framework é uma estrutura de trabalho. É uma forma de trabalho para facilitar você resolver problemas. Então, por exemplo, antigamente você ia fazer uma programação. Lembra? Programação, um programa de computador, um sisteminha que você ia fazer. Então você tinha que criar, por exemplo, umas caixinhas, onde você ia fazer a digitação das coisas e tal, nome, endereço, telefone, papapá. Toda vez que você desenvolver um software que precisava fazer um cadastro, você precisava digitar as mesmas informações. Criar nome, endereço, telefone, papapá. Você queria colocar fotografia, então você tinha que botar uma areazinha lá de foto, de imagem, para você colocar. Beleza. O que foi acontecendo ao longo do tempo? Você fala, pô, isso é coisa básica. Por que eu vou perder tempo, por exemplo, desenvolvendo um algoritmo para criar coisas que são coisas simples, coisas básicas? Então vamos criar a gente antigamente chamava de plugin ou API, e aí tem vários nomes também. Você criava lá um mini sistema, uma rotina, uma pequena rotina, que quando você queria que aquilo aparecesse no teu programa, você chamava aquela rotina que já estava pronta. Você já tinha aquilo aqui, um mini programa pronto, você no teu programa chamava para que ela rodasse dentro do teu. E aí você passava a ter aquelas coisas sem você ter que programar aquilo novamente. E isso começou, lógico que não é só isso, é uma ideia bem genérica para vocês terem noção do potencial disso. E isso cresceu. De forma que muitos programas, até hoje, agora com a inteligência artificial mais ainda, você cria programas inteiros sem precisar ter que digitar uma linha de código só chamando rotinas que já existem, dependendo, logicamente, do tipo de programa que você está digitando. Você cria uma área de trabalho e chama diversas rotinas para fazer tarefas que já são corriqueiras. Você não precisa perder tempo digitando, ou criando, ou pensando naquele algoritmo. E aí, cria-se então uma estrutura de trabalho para facilitar o seu trabalho. Então, isso nasceu lá no mundo do software, mas isso foi pego lá por outras profissões, por outras áreas de conhecimento, porque isso é uma coisa bastante interessante. Quando você tem uma estrutura de trabalho montada, um passo a passo, um processo, facilita muito mais você fazer qualquer coisa. E aí então nasce essa estrutura de trabalho, esse frameworks, para facilitar então a sua vida. Nós já vimos, por exemplo, aqui quando falamos de BMC, que é o Business Model Generation, nós vimos lá o Canva. Lembra do Canva? O Canva é uma estrutura de trabalho. É uma folha em branco dividida em 9 áreas, onde você passo a passo coloca lá
né? Quem é a sua persona, como é que você faz acesso aos clientes, como é que você monta a sua estrutura de trabalho, quais são os seus canais de atendimento. Então você já tem um passo a passo ali para montar o seu negócio. Isso é um framework. Eu coloquei aqui, ó, framework de produto, framework de cliente. A gente tem um framework que foi mostrado aqui também quando eu falei sobre ferramentas de gestão para você poder fazer pesquisa do teu negócio, que é o SWOT. O SWOT é um framework. Eu tenho um passo a passo. O que eu preciso então para fazer uma análise de mercado? Eu preciso saber as minhas forças, preciso saber as minhas fraquezas, preciso entender as minhas oportunidades, né? Então, assim, é um framework. A partir dali, eu consigo chegar num resultado de uma forma mais simples. Eu tenho aqui de agilidade, por exemplo, o framework Scrum, para você desenvolver projetos ágeis. Talvez você não sabendo o que é isso, mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu desenvolvo projetos mais flexíveis, mais adaptáveis. Eu tenho, então, um framework também para executar esses projetos dessa forma, com essa nova metodologia, onde eu desenvolvo meu backlog do meu produto, dizendo exatamente como vai ser feito. Depois ele entra numa rotina onde eu faço toda a hierarquização e as prioridades daquilo que vai ser executado. Eu divido para cada caixinha o que vai ser desenvolvido, para que pessoas vão fazer. Então, por exemplo, um time de 5 a 9 pessoas vão desenvolver essas pequenas rotinas iniciais que foram divididas dentro de uma semana, 2 semanas, um mês, enfim, eu pré-defino isso. Então está tudo isso dentro da estrutura. Depois eu faço uma variação, enfim, vou incrementando o produto até chegar ao produto final. É um framework, é uma estrutura de trabalho. Se eu tenho isso definido na cabeça, quando eu sento para desenvolver um projeto, eu já sei exatamente os passos que ele vai fazer até chegar à entrega do produto, do serviço que eu desejo entregar. Ok? Então o framework é isso. Então, só para lembrar novamente, o framework é uma estrutura de trabalho que serve para desenvolver software de forma mais rápida e eficiente. Inicialmente foi para isso. O termo pode ser traduzido para o português como estrutura. O framework é uma estrutura. O termo framework também pode ser usado para descrever estratégias e ações que visam solucionar um tipo de problema. Então já sabe, eu posso resolver problemas utilizando um framework. Então, como eu falei, eu quero desenvolver um modelo de negócio. Que framework eu posso utilizar? Existem vários, mas aqui, por exemplo, a gente viu o BMC. Eu pego esse BMC e através dele eu desenvolvo um modelo de negócio. Ok? Então, isso é uma ideia. Por exemplo, o framework ágil é uma abordagem de trabalho que ajuda a equipes a vivenciar a mentalidade ágil, ou seja, a praticar uma entrega rápida de alta qualidade dos produtos. Que é esse modelinho aqui, é um dos frameworks, aqui chama-se Scrum, mas existem vários outros frameworks de agilidade. Esse é um deles apenas, e eu posso utilizar então esse framework para poder fazer projetos desse tipo que está fazendo, vivenciando a mentalidade ágil e fazendo projetos de produtos, entregas e serviços mais adaptáveis, mais rápidos, mais flexíveis, enfim. Eu utilizo então um framework Scrum para isso, ok? Então isso é uma estrutura de trabalho. Bom, e a gente vai falar especificamente do KNEF. O que é o KNEF? O KNEF é um tipo de framework. E para que esse framework? Para resolver problemas complexos que o Scrum não resolve, que outra metodologia não resolve. Ah, mas eu posso utilizar, depois que eu mentalizei e estruturei o KNEF, eu posso utilizar um outro framework? Sim, eles sim interagem. Se depois que descobrir e classificar o meu problema complexo dentro disso que eu vou mostrar para vocês, para executar a minha tarefa, para resolver aquele problema, eu posso utilizar um outro framework. Vamos supor que eu consegui classificar o problema dentro de uma área conhecida. Ou para ser conhecida, eu vou utilizar as melhores práticas. Um exemplo, porque se é algo que você já sabe resolver, você já criou um processo para fazer aquilo da melhor forma. É o que nós chamamos de melhores práticas. Nas melhores práticas, eu vou ter uma série de frameworks para resolver aquele tipo de problema, como é o caso do Scrum. Ou seja, eu identifiquei um problema, sei que é um problema de projeto ágil. Opa, maravilha, vou usar o quê? Algo que eu conheço, a melhor prática. Qual é a melhor prática? Usar o framework Scrum. Então eu pego o framework
aplico para resolver aquele problema dentro daquela área que eu classifiquei dentro do KNEF. É dessa forma que a gente vai pensar. Então eu não preciso saber só do KNEF. Não, o KNEF vai fazer você compreender um problema complexo e como classificar ele. Depois você vai utilizar ferramentas, várias dessas que a gente assistiu ao longo dessas 26 palestras que já vimos aqui, para poder resolver efetivamente o problema. Inclusive gestão estratégica, enfim, uma série de coisas. Ok? Bom, então o que é o KNEF? O KNEF é um framework, ou seja, uma estrutura de trabalho, que ajuda a categorizar problemas com relação à sua complexidade. Ou seja, eu olho para o problema, eu vou classificar esse problema. É simples? É caótico? É complexo? Ou está no mundo da desordem? Eu não consigo nem classificar em lugar nenhum? Ou seja, eu olho para o problema para entender primeiro. Essa é a ideia. Então, o que deve ir? Onde ele foi criado? Foi criado dentro da IBM, na década de 90, final da década de 90, mais ou menos lá por volta de 1999. Foi criado para resolver problemas relativos à tomada de decisões em situações onde as respostas pareciam ser inconsistentes ou não evidentes. Ou seja, existiam problemas dentro da IBM, e aí é fácil a gente entender, não sei se vocês passaram por esse problema. Viram em algum momento esse tipo de problema, mas na década de 90 a IBM estava perdendo espaço para outras empresas de tecnologia, porque na década de 80 ela deu uma vacilada com relação a máquinas de pequeno porte. Ela não creu nisso, que nós teríamos, por exemplo, PCs, notebooks, enfim, até computadores na palma da mão, porque ele era o grande criador das máquinas de mainframe, de grande porte, tal, e não acreditou nos PCzinhos, que aquilo fosse vingar. E aí, a Microsoft, na verdade, só desenvolvia software propriamente dito, mas tinha outras empresas, a própria Apple, né, que desenvolvia computadores de pequeno porte, veio na época a Compaq, veio a Compaq Xerox, veio a Hewlett Packard. Então, a IBM foi que não acreditou que os PCs dariam certo. Quando ela correu atrás, ainda na década de 80, ela criou exatamente o IBM PC, esses outros eram chamados de IBM PC compatíveis. O que aconteceu? Era tarde demais. Ela perdeu um grande campo com relação às empresas, às demais empresas. E aí, então, esse tipo de coisa aqui na área de inovação, para a IBM, começou a gerar cada vez mais complicação, tinha que correr muito atrás do prejuízo. É lógico que uma empresa do tipo da IBM, não podemos falar assim, a IBM quase faliu. Mas, na época, não sei se vocês lembram, empresas do tipo Kodak, empresas do tipo, que foi exatamente o problema da Kodak também, por conta disso, que não acreditou nas máquinas digitais, e quando ela percebeu que não teve tempo mais de correr atrás do prejuízo, e aí perdeu o cano e acabou fechando mesmo. Então, esse é um grande exemplo. A IBM quase chegou lá. É que ela era um baita do conglomerado, uma empresa gigantesco, e ela conseguiu suportar isso aí, até porque a base dela não era IBM PC, ela tinha, até como hoje, ainda tem as máquinas de grande porte, computadores, uma série de coisas que ela sempre apostava. A gente hoje está falando de inteligência artificial, por exemplo. Na década de 80, a IBM já possuía uma inteligência artificial, que até hoje ela existe, chamada Dr. Watson. O Dr. Watson era uma inteligência artificial da IBM, que quando você tinha um problema na sua máquina, você mandava uma informação: Dr. Watson, procura o problema na minha máquina. Ele vai explorar da tua máquina e dizer: o problema é aqui. Você fala: resolve para mim. E ela resolvia o problema da sua máquina. Então a gente hoje fala de inteligência artificial, como a gente já conversou aqui. Inteligência artificial vem sendo discutida desde a década de 40. Não é algo recente. Hoje a gente está pegando só a sobra do que é IA. A IA já vem, quem está brincando com isso já está brincando seriamente. A gente está passando na rebarba aqui no rabo do foguete, porque isso já é coisa séria que muita gente já está tratando há muito tempo. Mas só para a gente lembrar, a IBM que eu já tinha isso. Então, assim, ela não ruiu, porque ela é uma empresa muito poderosa, mas houveram problemas nesse sentido, inclusive nessa área de inovação. E foi nesse momento, então, que ela tinha que reagir ao que estava acontecendo. Poxa, estou bambeando aqui.
precisava resolver. Então não tinha respostas para problemas inconsistentes e não evidentes, para ela não era claro isso aí. Então foi quando esse cara aqui, na verdade esses dois caras aqui, Shinoda e Kurtz, que desenvolveram então esse framework para poder entender os problemas pelo qual estavam passando. Logicamente isso se difundiu ao longo de outras organizações. Então o framework foi criado em 1999 por J. Snowden e Seth Kurtz, que publicou um conceito de a nova dinâmica de estratégia. Isso foi um artigo que foi publicado da nova dinâmica da estratégia, que era criando uma sensibilidade no mundo complexo ou complicado, né? No mundo complexo e complicado. Então, o que estava querendo mostrar com esse artigo? Que você precisa ter sensibilidade nesse mundo, você precisa parar e entender um pouco melhor esse mundo antes de tomar decisões que possam levar você para o caos, que possam levar você para a desordem. Então, quando aparece a situação, você precisa tomar uma atitude. E a gente vai ver aqui quais são. Tá ok? Isso aqui é um modelo de um IBM-PC da época. Eu até tive um, se eu não PC XT, de provavelmente deve ser de 4,77 MHz. Eu tive um desse, que ainda era com disquete, tudo, telinha verde. Só funciona isso, só no prompt, só na linha de comando. Você botava um disquetinho que carregava o sistema operacional, que aí era o IBM PC2, e depois veio a Microsoft, né, com o Microsoft DMS e DOS, e a gente brincava aí de fazer uma série de coisas com computadores desse tipo aí. Um dos primeiros computadores que eu tive foi o CP400 da ProLogica, foi o primeiro computador mesmo, ele era mais jogo do que computador propriamente dito. Depois computador mesmo, assim, potente, eu tive um Neutron P2 também da Apple, que era um precursor do Macintosh, e depois eu tive um IBM PC2, que era esse bem aí, parecido com esse, não era esse propriamente dito. Esse daí logo chegava a rodar o joguinho da Atari? Não rodava não. Não rodava não porque não tinha nem memória para isso, né? Porque você botava o disquete, ele já comia toda a memória, só com o sistema operacional carregado. Não tinha HD, né, para poder você guardar, era só no disquete mesmo, então não tinha como. Só que depois eu comprei um HD de 10 MB, e aí já dava para guardar joguinho no HD de 10 MB. Era desse nível aí. Hoje 10 MB não tem nem uma arquiva 10 MB, né? É brincadeira, mas me ajudou bastante nessa minha vida da tecnologia, me ajudou bastante. Bom, na época, Snowden era consultor de inovação e pesquisador da ciência da complexidade da Internet of Machine, que é a IBM. Olha só o setor que o cara tinha da IBM, isso na década de 90. Um setor, uma área de ciência da complexidade. Nós estamos falando de mundo complexo hoje, isso não é novidade para ninguém mais no mundo. Porque isso aqui, olha, em 99 o cara já tinha uma área, um setor, um departamento para tratar a complexidade. Então olha só como a gente está dando mole aí no tempo, né? 40 anos depois e a gente falando de complexidade de novo. Enfim, mas tudo bem, como eu falo. Estamos repetindo as nossas falas da década de 90. Quando eu falo assim, eu ficava com a minha irmã, ela fala: caramba, vamos falar isso de novo. Você já falava lá na década de 90, mas está todo mundo falando de novo. Eu falo também, porque é grande verdade. A gente já deu uma palestra disso aqui em 89, 90, 91. Brincadeira, né, cara? Tem que falar de novo disso, falar de Scrum de novo. Scrum com isso em 2002, a gente está aqui em 2025 falando de Scrum. Tipo assim, para mim não fazia sentido mais isso, porque foram coisas que eu falei há 30 anos atrás, mas eu escutei uma pessoa falando, foi muito interessante, um podcast que seria uma live, o cara falando que o ser humano gosta de ouvir o óbvio, e aí então a gente volta a falar o óbvio, porque são coisas que já foram faladas, estão voltando, é igual moda, né? Você usou, sei lá, calça mocassino, estou usando calça mocassino de novo, então tá bom, a gente fala sobre o mundo complexo, vamos falar de novo sobre o mundo complexo de 2024. Mas isso aí, ó, já é coisa já tratada há muito tempo, tá ok?
isso não é novidade. Se você for na internet buscar, tem material para você buscar aí informação, estudar e se aprofundar. Se você for procurar por esses caras aqui e por esse artigo, você vai encontrar e vai entender que o cara pensou na fonte, lá na raiz, quando ele começou a desenvolver essa ideia. Isso é que é legal. Por que o cara criou e desenvolveu isso? Não foi à toa, aconteceu um problema, a gente citou aqui vagamente, mas aconteceu um problema. Esse problema fez ele parar para refletir, que é o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Os problemas estão aí, alguém tem que parar para refletir. Mas só que hoje em dia, a nossa vida está tão agitada que a gente não tem mais tempo para parar para refletir. Olha só que interessante, isso é real. Hoje a nossa vida está agitada, tão agitada, que nós não temos mais tempo para parar, para refletir. Aquilo que Salomão fazia, né? Contemplar as formigas, contemplar a uva, contemplar o céu, as corujas. Nós não fazemos mais isso. E por isso nós não aprendemos sobre as coisas, sobre a vida, né? O tempo que tem para contemplar, pega o celular e vai olhar Instagram. É isso aí, vai buscar conteúdo. Roda o Instagram e vai buscar conteúdo. E aí, que conteúdo você está buscando? É melhor ler Provérbios todo, você vai ter mais conteúdo, mais consistente, vai ser melhor. Escuta o que eu estou dizendo. Tudo isso aí está lá. Lógico, da forma dele. Não tinha computador na época de Salomão, mas se você parar para pensar, você vai ver que ele já falava sobre isso lá. Pode ter certeza disso. Bom, e para que serve então o Guilherme? Para que serve essa estrutura? Serve para aquilo ali, ó. Orientar na tomada de decisão. Eu vou tomar uma decisão. Vou tomar de qualquer jeito? Não. Analise o cenário primeiro. O que é analisar o cenário? Saber por onde começar. Que tipo de problema é? Onde eu vou categorizar esse problema para saber que tipo de atitude eu vou tomar. Porque aquela história do vocês já viram os debates da eleição? Teve um dos debates em que um dos candidatos acertou uma cadeira em outro candidato. Por quê? Ele gerou um problema, ele gerou um caos. A pessoa que estava do outro lado, em vez de parar, entender a situação e reagir perante aquela situação, ele simplesmente usou o que sem analisar, sem pensar nada. E aí ele deu uma cadeirada. Se ele tivesse parado e pensado e refletido, ele podia ter tomado uma ação. Mas possivelmente não seria uma cadeirada, porque aquela cadeirada foi desproporcional ao tipo de input que ele tinha recebido. Então é exatamente isso aqui. Quando o mundo entra em um problema de desordem, caos de complexidade, é um input que ele está te dando. Isso mexe com você. Isso mexe com o teu emocional. Isso mexe com as estruturas. E aí você vai reagir. Lógico que qualquer um reage. Alguém te xinga no trânsito, a tendência é que você vá reagir. Tudo bem, você vai ter que reagir de alguma forma, mas qual a sua reação? Aí é que é o grande barato. Qual é a reação? Eu posso simplesmente botar a cara para fora e falar, glória a Deus! Ou eu posso falar uma outra coisa mais feia pro cara, ou descer do carro e cometer alguma coisa pior, de repente dar uma cadeirada. Então assim, qual é a minha reação? Não é o input que você recebeu, é o que você vai fazer com aquele input. E o Guilherme está trazendo exatamente esse momento, porque quando você recebe o input, eu categorizo aquela situação para saber como é que eu reajo àquilo. Esse é o que é o grande barato do Guilherme. Bom, então orientar a tomada de decisões e resolver problemas e situações incertas. Ele é útil em cenários de crise ou emergência, no desenvolvimento de produtos, para revitalizar a empresa, estruturar gestões que são gestões mais rígidas, enfim. Então ele serve, principalmente foi criado lá no departamento, né, de ciência da complexidade para resolver problemas corporativos. Se você olhar como essa estrutura, você vai entender que você pode utilizar na sua vida pessoal tranquilamente. Na escola, na vida familiar, porque tudo é input. Tudo que você recebe, você vai recebendo input. O mundo exterior te manda sempre vários inputs, através da visão, do ouvido, né, do tato, enfim, você recebe os inputs. Então,
você vai sempre receber input. E aí você precisa internalizar, processar e responder. Aí a gente vai ver como a gente responde isso. Bom, como é então o processo do KNEF? O processo do KNEF ele é dividido em 5 domínios, 5 áreas, 5 categorias. Então, quando eu vejo um problema, a primeira coisa que você tem que fazer, eu tenho que tentar enquadrar esse input, esse problema, em uma das 5 categorias. Então, é assim que você vai pensar. Que categorias são essas? O problema é claro ou conhecido? Coisa corriqueira que sempre acontece. Ele é complicado, é algo conhecido, mas não é simples. Ele é complicado. É complexo? Não, não é complexo. Ele é complicado, mas não é complexo. Complexo é diferente de complicado. Complicado, há um grau de dificuldade ali, mas talvez você não precise ter uma análise mais profunda ou ser um especialista PhD para resolver aquele tipo de problema. Ok? Bom, tão complicado. Ele é complexo. Ele é caótico, ou seja, já está indo para o caos. Ou ele está em desordem ou confuso. Quando a gente chama de desordem ou confuso, é que eu não consigo nem entender o que está acontecendo ainda e não tem como classificar. Aí você não tem como jogar nem no claro, nem no complicado, nem no complexo e nem no caótico. Você joga isso para a desordem, porque você não consegue entender, não está classificado nenhum deles. É algo que aconteceu, nunca aconteceu. Ao analisar uma situação e entender o seu contexto, é possível categorizá-la. Então é isso, num dos 5 domínios, para que você possa tomar uma decisão mais assertiva, ou seja, para que você possa utilizar o método, a ferramenta, o processo, o conhecimento específico para aquela situação. Okay? E é assim que a gente enxerga o framework KNEF. Como? Em 4 quadrantes, onde um deles é o simples, é o claro, é o conhecido, nós chamamos de simples. Então, eu olhei para o problema. Ele é um problema corriqueiro do dia a dia, eu boto ele nesse quadrante aqui. Quando eu jogo ele nesse quadrante, tem uma série de coisas que eu vou fazer referente a esse quadrante. A gente vai ver mais para frente. Bom, não é algo muito simples. Eu preciso de uma análise maior. Eu preciso compreender um pouco mais sobre isso. Então eu jogo ele no complicado. Nota que tanto no simples quanto no complicado, as coisas ainda estão em ordem. Precisa ser resolvida, mas ainda está em ordem. Aqui, em ordem. Ok? Maravilha, não é simples e não é complicado. Eu posso categorizá-lo como algo complexo. Opa, precisa de um pouco mais de investigação. Ele não é complicado, não consigo enquadrar ele aqui, eu não consigo entender. Mas ele está no caos, não sei. Mas é complicado? Vou analisar, vou investigar um pouco mais, vou buscar informação, vou fazer pesquisas sobre aquilo que está acontecendo, vou buscar informação com pessoas. Vou ver se aconteceu isso em algum lugar. Trago isso. Opa! Existe. Então, eu classifico ele então no complexo. Quando está no complexo, ele já está fora da ordem. Porque não é algo que você resolve de qualquer jeito. Você não encontra informação simples, você não encontra métodos simples para resolver aquilo. Então, nós dizemos que ele está fora de ordem. Ok. E para fechar, a situação do caos. Ou seja, quando eu não consigo enquadrar no simples, no complicado, no complexo, ele entra no que nós chamamos de caos e ele também passa a estar no quadrante de algo fora de ordem. Quando eu estou nessa área do caos, é aquela história mesmo, o complexo, você ainda consegue investigar, buscar, alguém já viu aquilo, alguém já escreveu sobre aquilo, tem poucas informações, mas se você
aquele cálculo de gráfico que você vai tentar fazer da matemática que ninguém consegue resolver, mas se você entrar na internet vai encontrar um professor lá do IMPA que já resolveu aquela questão, você pergunta para ele, ele vai te dizer passo a passo como faz, você não vai entender nada, mas alguém já resolveu. É tipo assim, lembra quando a gente foi fazer um curso de informática no IMPA? Só o cara falando já deu caos na gente. Eu, inclusive, tinha um primo que era cabeçudo, cara bom, cara que fazer engenharia. O cara era bom demais, safo. E dávamos nós três, né? Afinal, o Andrezinho também não, né? Então, só nós três, né? Nós sentamos no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, para assistir um curso de Introdução ao design. ou computação gráfica, um negócio assim, computação gráfica, introdução à computação gráfica. Caramba, o cara começou a falar de cores e tinha um quadro, que eu vou falar um negócio para o seu auditório, devia ter uns 200 metros assim de tamanho, exagero, mas uns 30 metros tinha de frente, e tudo na frente era um quadro, tipo cinema, aquele telão de cinema de quadro. O cara conseguiu, só para falar de cores, preencher aquele quadro inteiro com uma fórmula de matemática. E ele explicava com uma facilidade como aquilo interagia, e a gente olhava para os símbolos, nem os símbolos a gente conhecia. E olha, eu já fazia engenharia, estava no segundo ano de engenharia. Meu primo também fazia tecnologia, fazia engenharia, fazia ciência da computação. Nós temos lá na primeira aula, decepcionadíssimos, e minha irmã ia fazer direito, então essa coitada estava chorando, sabe, de lá chorando, porque é um negócio fora do normal. Para a gente aquilo era um caos. Um exemplo de. E era só introdução, e só falava de cores. Imagina quando começasse a computação gráfica, propriamente dito. Para a gente aquilo era uma situação de caos. Estávamos lá correndo, só assistimos a primeira aula, nunca mais voltamos, né? Foi muito engraçado, também que era considerado A muito, gente né? achando que ia sair dali igual que a marido da beleza lá. Hans Donner, ela falou, pô, a gente vai fazer um curso do IMPA, vamos sair de lá igual o Hans Donner, vamos sair fazendo coisas maravilhosas na televisão. Caramba, todo mundo cheio de gás. Chegamos lá, primeira pancada de cara. E olha que o cara que até gosta de matemática, eu sou ruim, mas eu até gosto de matemática. Ali fiz show total. Ali que eu vi que eu não sabia matemática mesmo, porque aquela parada não era para mim. Eu tive que sair da engenharia e ir para tecnologia, que era melhor. Estou brincando, mas era pouco rico aquilo. A gente tem que se render a nossa fraqueza mesmo, né? Mediocridade. A palavra é essa. Enfim. Então, aquilo para a gente era o caos. E por fim, quando você não consegue nem saber se aquilo é caos na tua vida, aquilo existe, mas para você é um caos. Mas ninguém consegue nem enquadrar, você não consegue, ninguém enquadra aquilo em lugar nenhum. É um todo desordem, um mundo sem forma e vazia. É tipo isso, essa é a ideia. Você passa a enxergar um mundo sem forma e vazia. É o seu momento de desordem. Então, quando você olha para um problema e você sente que o seu mundo está sem forma e vazia, classifica ele como desordem. Beleza, aqui você já entendeu que precisa classificar. E para cada classificação dessa que você fizer, vai ter uma forma de você resolver. Por exemplo, quando você está numa situação onde o problema é um problema simples, você vai sentir o problema. Primeiro você sente esse problema. Traz para dentro. Pensa em tudo que você conhece. E você já conhece. Aí você faz o quê? Categoriza. Classifica o problema. Se o problema é grande, você divide. Se o problema se é problema de tempo, você particiona tempo para trabalhar esse problema. Enfim, você já conhece o problema. É um problema conhecido. Então você tem como classificar, dividir. E aí sim, só depois de você fazer isso, utiliza aqui quando a gente categoriza, classifiquei o problema, dividi o problema, classifiquei, já escolho as ferramentas que eu vou utilizar, métodos
já criou um padrão. Pô, você já tem um padrão criado, eu pego o que o cara fez e executo aquele problema que eu tenho, resolvo ele. É tipo, fui no médico, tive um problema, fui ao médico. Já tem um padrão para resolver. Mediu lá a temperatura, é febre? Eu tenho uma resolução para acabar com a febre. É isso. Não consigo enquadrar como febre, não consigo saber nem que doença é essa, ninguém tem resposta para essa doença, vou chamar isso de virose. Estou numa situação de caos, porque ninguém sabe o que é, então estou numa situação de caos. Não dou nem remédio, mando para casa, mando beber água, vou descansar, fazer repouso, porque eu estou no caos, não sei responder a isso. Eu não consigo responder a isso. Tão simples, eu consigo responder. Eu tenho uma solução para aquilo, uma solução já conhecida, que outras pessoas já deram. Okay? E aí eu aplico, eu respondo ao problema. Ok? No complicado, a diferença entre categorizar é que eu vou analisar. Porque quando ele é mais complicado, é um problema simples, eu não posso aplicar uma melhor prática. O que eu vou fazer? Eu preciso analisar um pouco mais aquilo ali. Eu preciso me aprofundar um pouco mais no problema. Então eu vou analisar. É virose. O nome que todo mundo deu, mas se eu analisar um pouco mais, se eu entrar um pouco mais a fundo, eu vou ver que aquilo não é virose. Que de repente é um parasita, um vírus conhecido, porque eu fui a fundo e busquei aquela informação e descobri. Poxa, pode acontecer. Você tem um pouco de dinheiro, ao invés de você simplesmente classificar com algo que você não conhece, você faz uma pesquisa, vai um pouco mais a fundo. Ninguém sabe o que é, realmente ainda ninguém sabe, mas eu vou pesquisar um pouco mais a fundo. Você foi o cara que achou a resposta. E aí você categoriza ele como complicado. Você traz ele para cá. Porque você analisou, achou a resposta. Ao achar a resposta, da mesma forma. Analisei, tem método, tem procedimento, né? Enfim. E aí eu vou lá e respondo. Covid-19. A princípio foi um caos. No começo, na verdade não foi nem caos, foi quase uma desordem, né? Ninguém sabia como responder a isso. E aos poucos, você foi vendo que ele foi voltando na cadeia até chegar a algo que virou melhor prática. Opa, descobrir uma vacina, quer dizer, vamos levar em consideração que a vacina funcionou. A gente vamos partir desse princípio que a vacina foi top de linha e todo mundo funcionou. Chegou até a vacina. Ao chegar até a vacina, opa, agora a melhor prática é o quê? Para não ter Covid, vacina todo mundo. Ok? Mas alguém teve que começar a analisar e mais profundamente buscar respostas para aquilo que não existiam. Ele foi voltando até chegar aqui numa análise, analisou e respondeu: opa, uma vacina que pega o agente, enfim, faz a ciência sensata, aplica. Opa, aplicou no 1, 2, 3, eu tenho uma respostinha aqui, opa, agora está dando uma resposta legal. Agora virou melhor prática. Aí virou simples agora. Tem Covid, pum, vacina. Ok? Algo parecido com isso. Complexo. Você vai examinar o problema. Agora ficou o contrário. No primeiro eu sentia, né? Mas por que agora eu não sinto primeiro e eu examino primeiro, ao invés de sentir? Porque o problema complexo não dá nem para você sentir. Ei, você não sabe o que é aquilo. É tão complexo, é tão difícil, você não consegue sentir o que é aquilo. Então, vou examinar primeiro. O que a pessoa fala para você do problema, o que você já viu sobre o problema, você não consegue tirar conclusões. É muito complexo. Então, examinar. Eu vou investigar, eu vou pesquisar um pouco mais aquela história da pesquisa, da investigação, né, do exame, que é exatamente isso. Então, eu examino. Então, eu vou devagarzinho examinando. Aí, quando eu começo a examinar, eu começo a ter determinadas respostas, a compreender um pouco mais. Quando eu começo a compreender, começo a trazer clara evidência, e aí eu começo a sentir: opa, então eu já consigo sentir um problema, porque eu já tenho uma ideia de qual caminho ele está seguindo. Então, ao contrário, agora eu sinto, e aí sim, só na sequência eu respondo. Respondo, você dá a solução. E quando eu venho aqui para sentir,
senti, vou responder, vou utilizar uma das ferramentas que eu já conheço, que são específicas, para aquele caso em questão. Aí você não tem melhores práticas, mas não tem outras ferramentas. Normalmente são ferramentas específicas. Normalmente a pessoa que resolve o problema complexo ele é especialista naquilo. Ele se especializa naquilo. Por quê? Porque ele teve que investigar, ele teve que examinar, ele teve que pesquisar bastante profundamente para trazer uma resposta. E aí sim, ele conhece que ele normalmente cria uma ferramenta para resolver aquele problema. Ele cria um método para resolver aquele problema, ele cria uma técnica. Como é o caso por exemplo, o cientista, como o caso do Kneffen, que ele foi criado. Ele tinha problemas complexos, não sabia o que resolver, ele criou um método. Ok? É mais ou menos essa ideia. E por fim, o caos, onde você age. No caos você age pensando, mas como é que eu vou agir se eu nem sei do que se trata? Mas é exatamente isso, você não tem tempo no caos para resolver. Caiu, desabou lá o morro, desabou, levando um monte de casa. Você vai parar para examinar, pesquisar, entender? Você primeiro vai ter que agir. Você age primeiro. Depois você sente, e aí você vai compreender, para depois responder, propriamente dito. Responder, quando a gente fala aqui, não é que a ação não seja uma resposta, é que é uma resposta definitiva, uma resposta consciente. Mas tem coisas que não dá tempo de você ter uma resposta consciente, você tem primeiro agir. O que eu preciso fazer nesse momento desabar? Uma situação, por exemplo, a gente falando ainda de Covid-19, eu não sei o que fazer, fecha tudo, ninguém sai de casa. Agir. Foi a resolução de um problema? Foi uma resposta ao problema? Não foi resposta ao problema, foi uma resposta ao caos. Eu preciso conter o caos. Por isso que essa palavra está aqui, conter. Aqui eu pondero, aqui eu padronizo, aqui eu entendo e aqui eu contenho. Aconteceu o caos, contenho o caos. Estou solucionando o problema? Não. Depois eu preciso sentir, examinar, entender, para responder. E foi o caso depois da criação da vacina. Ok? Então essa é a ideia. É assim que a gente trabalha com o Kneffen. Bom, e aí tem alguns métodos aqui. Ele traz algumas formas de você resolver esse tipo de problema. Então, por exemplo, o conhecido, por exemplo, gestão das relações, ele é algo perceptível, então você consegue compreender logo de cara. E como é que você intervém nisso? Como está mostrado lá no anterior, você utiliza melhores práticas. Melhores práticas é utilizar processos padrão. Você precisa utilizar aquilo que é padrão para a resolução daquele tipo de problema. Porque existe problema, existe uma solução específica para aquele tipo de problema. Então você vai usar para problemas conhecidos. Quando você chega no complicado, você vai tratar causa e efeito. Então aconteceu um problema. O que causou esse problema? Você vai tentar ir na causa. Porque na verdade o que você sente é um efeito, mas você não sabe o que gerou aquilo, então você vai tentar buscar a causa. Essa é a ideia do complicado, ok? Separado do tempo e espaço, mas eles ainda o que ele diz, esses problemas eles também são problemas que se repetem, são problemas mais corriqueiros também, não são tão corriqueiros como os problemas simples, mas eles também são mais conhecidos. Chama de corriqueiro, mas são problemas que são conhecidos. Precisa de um pouco mais de atenção neles, mas são problemas conhecidos. Qual vai ser o tipo de intervenção? Técnicas analíticas reducionistas para determinar fatos ou conjunto de opções, né, de planejamento, criação de cenários, pensamentos críticos e tudo mais. Ou seja, quem está dizendo aqui que tem técnicas de análise, vou me apropriar dessas técnicas. Aqui está dizendo quais são? Não, você é um especialista naquilo, você vai buscar técnica para resolver aquele tipo de solução, aquele tipo de problema. Se não é você o técnico para
aí você vai buscar a pessoa que tem a técnica específica para resolver aquilo. Técnicas para resolver análise. Por exemplo, eu tenho um problema estatístico que eu quero saber, por exemplo, se eu estou fazendo lá um monte de biscoito, 1000 biscoitos, e tem saído, de cada 1000 biscoitos que eu faço, 4 ou 5 saem com um problema. A gente falou disso na semana passada, quando falou sobre as 7 ferramentas da qualidade. Eu sou um cara que opera a máquina, eu sou um cara que faço um biscoito. Eu sei entender estatística para saber por que está dando 5 biscoitos por milhão com problema? Não sei. Eu só sei que a cada 1 milhão de biscoitos que eu faço, 5 saem com problema. Só que eu preciso resolver esse problema, porque eu não quero que tenha biscoito com problema. Então eu vou utilizar uma técnica analítica para isso. Eu posso utilizar, por exemplo, uma carta de controle. A gente viu aqui como utilizar uma carta de controle. Mas quem vai usar? O cara que faz biscoito? Ele vai saber utilizar a carta de controle? Não, mas ele sabe que precisa resolver um problema. Ele analisou e entendeu que tem 5 biscoitos por milhão. Só que ele vai chamar o cara que conhece a técnica de análise dessa situação para resolver o problema dele. Ok? Se você conhece, logicamente, você usa as ferramentas que você sabe. Essa é a ideia. Um problema complexo, ou também incompreensível. Tá? Quando a gente chama de complexo, a gente pode chamar também de incompreensível. Ou seja, são muitas possibilidades que podem acontecer para resolver aquele problema. Existem múltiplas possibilidades. Da mesma forma, gestão de filosofia coerente na retrospectiva, ou seja, você tem que buscar análises anteriores, se aconteceu ou não, coisas daquele tipo. Múltiplas, pequenas e distintas intervenções para criar opções por gerenciamento de padrões. Quando ele fala isso aqui, é muito comum a gente, quando tem problemas complexos, a gente não tratar o problema todo, por inteiro. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, que você trabalha com múltiplas, pequenas e distintas intervenções, exatamente para você usar técnicas de dividir o problema. Aquele problema que é muito grande, você partir o problema em pequenos problemas, para que você possa compreender melhor os pequenos problemas. E aí você vai fazer intervenções naqueles pequenos problemas. Entende-se que se ao resolver os pequenos problemas, ao final, todos os problemas pequenos resolvidos, você resolveu o problema grande. Isso é uma técnica que a gente resolve, inclusive, para resolver problemas matemáticos, estatísticos, enfim, a gente divide o problema. Guerra. A gente já ouviu falar aquela frase, né? Dividir para conquistar. O cara tem um problema. Ele vai tratar a guerra como um todo, ou ele tenta dividir para poder guerrear com esquadrões pequenos, com pelotões menores, ele vai destruindo, né, aos poucos o inimigo, do que tentar enfrentar o inimigo de uma vez, o inimigo como um todo. Então, dividir para conquistar é uma ideia de resolver problemas complexos, ok? Bom, caótico é o inconcebível. Então, quando está no momento de caos, é aquilo que você nem concebe, mas ela acontece. E aí, como é que eu trato isso aqui? Geralmente não há relação de causa e efeito, porque você nunca viu aquilo. Como é que você enquadra causa e efeito? Você sabe o que está acontecendo, mas o que causou aquilo? Difícil, pode ter múltiplas causas, inclusive, mais de uma causa pode ter gerado aquilo. Então você não consegue enquadrar na relação de causa e efeito. Por isso a gente joga ali no caos. Um exemplo de uma situação caótica que a gente está vivendo agora é esse furacão que está vindo para a Flórida, né? E diz que vão ser ventos de mais de 300 km por hora. Nunca Aconteceu antes, dentro dessa velocidade. Então você sabe nem o que vai acontecer. Nem no mundo aconteceu. Pode ser uma situação dessa. Então, hoje, ele ainda não chegou e não criou nenhuma situação. Mas você já começa a entender que se ele passar com essa velocidade, né, com esse poder, ele vai gerar realmente uma situação de caos. Agora, vamos parar para pensar se realmente é uma situação
situação de caos. Destruição por furacão já aconteceu? Já aconteceu. Não com essa potência, mas já aconteceu. Já se sabe que ele faz estrago? Já se sabe que ele faz estrago. Ou seja, ele vai fazer estrago. Para que as pessoas não morram, qual a solução que já se existe do furacão? Os bunkers não consigam salvar as pessoas. As casas com furacãozinho menor já não consigo, mas não estou preocupado mais com casa, com barco, no microcompar então com as pessoas, a cidade vai. Aí eu pergunto, isso é uma situação real de caos? Por quê? Porque eu já conheço. Eu não sei o que pode acontecer com a potência dele, mas eu já conheço o que pode acontecer. Eu já tenho uma ideia, eu já vi os cenários para isso. Inclusive, não digo ali, porque as casas são fixas, mas se isso acontece corriqueiramente, as casas podem passar certas casas móveis para uma situação dessa, você remova a casa de um local para o outro, para o furacão passar e não destruir nada. Você consegue criar estratégias de solução de contingência de risco para amenizar um problema, porque ele é conhecido. Acho que ele seria mais dentro do complicado do que do complexo. Então, Porque já se tem muita diferença artística. tá mais complicado. Se parar para pensar, o que ele causa é complexo, mas a situação dele em si é até simples. Eu consigo identificar que vem um furacão, eu consigo identificar que ele tem uma velocidade. Com essa velocidade eu consigo identificar que ele traz determinadas consequências. Ao trazer essas consequências, qual é a melhor prática que eu posso usar para amenizar essas consequências? Talvez eu consiga se enquadrar até no simples, no conhecido. Aí, no caso, é um problema que está lidando com sentimentos humanos. Então, tem uma variável aí. Tem pessoas que não querem sair de lá, mesmo sabendo dessa situação, não querem abandonar suas casas. Aí ficaria como nessa situação? Então, aquela pessoa, vamos imaginar a pessoa, não a situação do Estado que está tratando aqui, vamos pensar como pessoa. Ela sabe tratar esse problema? Ela já sabe que tem um problema. Ela consegue tratar esse problema? Ela, por si só. Então, para ela, vai ser um problema de caos. Para a pessoa, propriamente dita, vai ser um problema de caos. Se ela não tem um bunker, nada. Se ela não tem um bunker, a casa não adianta nem pensar na casa mais. Porque um vento de 100 km por hora balança a ponte de Niterói. De 300 for arrancar árvore, casa, tudo. Com certeza. Com certeza. Oi? Já está querendo subir, né? Aproveitar o furacão. Bom, quando você não consegue enquadrar em nada disso, nós temos um ambiente, então, desordenado. Como utilizar, então, o que deve? Não importa o quadrante em que você coloque o teu problema, você vai seguir um passo a passo. Qual é o passo a passo? Definir o problema. O método dá ênfase na definição do problema. Então eu vou entender e escrever para saber se eu compreendi mesmo aquele problema. Qual o problema? O problema é esse, o problema do furacão que está chegando, vai chegar mais ou menos no período da data tal, com a velocidade tal, e ele vai fazer isso. Então defino o problema. Defino o problema. Depois eu categorizo o problema, e aí é categorizar nos frameworks. Depois que eu escrevi tudo que esse furacão é, o que ele pode fazer, o que vai acarretar, eu enquadro ele no simples, no complicado, no complexo, no caso na desordem. Coloco lá, e aqui. Aí, por quê? Porque dependendo de cada situação, eu vou ter uma forma de tomar uma decisão para resolver esse problema. Depois eu considero detalhes, ou seja, eu enquadrei ele na desordem. Então agora eu vou detalhar coisas a respeito do problema. Vou tentar detalhar o problema. Se é um problema de
desordem, é algo até difícil, porque é difícil até você detalhar, porque desordem é que causa, terra sem forma e vazia. Esse vai ser difícil realmente você detalhar, tanto é que quando você vai buscar informações em artigos e livros sobre como resolver problemas de desordem, tem pouca coisa falando sobre o assunto, porque realmente é aquela situação em que basicamente não há o que fazer, vai te pegar realmente de causas variáveis. Existe possibilidade de você entender, examinar e tudo mais, mas não tem nunca nada muito pré-definido para isso. Mas nos outros você já tem, então você consegue detalhar a situação do teu problema. Então eu coloco o máximo de informação possível que você conseguir buscar, seja de coisas que você mesmo conhece, quando está no simples e no complicado, ou até mesmo no complexo, que tem coisas complexas que você consegue definir, ou você não conhece, você vai buscar, precisa investigar, examinar, mas você vai achar informação para que você possa detalhar aquele problema. Então você vai fazer isso. Vai formar um grupo. Aí a gente está falando de resolver problemas empresariais. Normalmente, quando a gente tem um problema mais simples, precisa. Você já tem os processos que já se definem por si só dentro da empresa. Qualquer pessoa sabe que chegou um problema desse tipo, aplica o processo, segue a regra e vai até o final resolve o problema. O atendimento ao cliente. Você liga, trouxe o problema do atendimento ao cliente, ele tem que ir passo a passo até resolver o seu problema. Tranquilo. Mas tem outros que não, que quando é em torno de problemas corporativos, normalmente a gente monta um grupo de trabalho para poder entender melhor esse problema. E aí a gente vai fazer aqueles brainstormings, são métodos e ferramentas para resolver problema. A gente trabalha em cima do 5x, a gente vai trabalhar em cima do Ishikawa, tudo que a gente mostrou de ferramentas, a gente vai juntar o grupo para poder achar a solução para aquilo, utilizando essas ferramentas. E normalmente a gente faz esse grupo de trabalho, quando é corporativo, por quê? Porque começa, às vezes a gente tem uma determinada ideia sobre a resolução de um problema, e uma pessoa muitas vezes que não está nem envolvida no processo já enxergou aquilo. Muito antes de você, pode trazer uma informação, uma solução inovadora sobre aquilo. Existem muitos comentários sobre o sistema de produção, onde, lembra que a gente falou aqui, né, sobre Kaizen, sobre 5S, enfim, que é muito comum no sistema de produção, os gestores colocarem as pessoas, trazerem sugestões, mas não pessoas só do setor. Muitas vezes existem alguns relatos que as pessoas são contratadas para ficar no chão de fábrica, parado, fazendo nada, só olhando o que está acontecendo. Muitas vezes pessoas que não são nem do processo produtivo, mas por quê? Ela está olhando uma coisa diferente quando ela enxerga algo que está sendo feito aqui lá atrás, aquela informação pode ser algo valioso para os tomadores de decisão. E é muito comum fazer isso com os engenheiros de fábrica, é muito comum fazer isso com os próprios gestores, que normalmente a gente tem aquela coisa do gestor ficar sentado atrás da mesa assinando papel. No sistema de produção, é muito comum os gestores irem para o chão de fábrica, conhecer, passear pelo chão de fábrica, para poder fazer exatamente isso, enxergar o que está acontecendo e trazer soluções criativas para problemas muitas vezes corriqueiros. Exemplo clássico assim, que a gente vê é o trânsito. Esse pessoal que define como vai ser o trânsito, eles não andam de carro, eles andam de helicóptero. Então eles não conseguem perceber a dinâmica do nosso dia a dia, caótico, né? E eles criam estratégias do trânsito que não ajudam a quem usa o trânsito. Tempo de sinal, o sinal fecha, o outro abre, tem 3 sinais, e 2 abrem e um fecha, e os carros quando vem padrão isso acontecer. Muito normal. E realmente, muita gente toma essa decisão sentada na mesa. A gente vê isso na área de educação, algumas aberrações que você tem dentro de sala de aula, dentro do sistema educacional, no currículo, que as pessoas que tomaram aquelas decisões, elas nem vão nas escolas, não sabem nem que existe escola, está sentadona lá, passou pela escola, quando precisou estudar, mas depois nunca mais voltou na escola para saber o que era aquilo. Na área da saúde, as pessoas não usam o sistema público de saúde, tomam decisões, como tem que resolver o problema de saúde,
sabe o que está acontecendo, tomam decisões organizadas, isso é muito comum acontecer, né? Enfim, então eu vou fazer isso, vou formar grupos de trabalho. É uma forma melhor de se resolver o problema, formar grupos de trabalho, porque isso tem, né? É aquela história que a gente chama de sinergia, né? Que uma e um nunca é dois, sempre é um valor muito mais potencializado que dois, porque duas cabeças pensantes não somam simplesmente dois, são conhecimentos assim, imensuráveis. Bom, cultivar a curiosidade, a gente está trabalhando aqui com busca de solução. Então, você ter curiosidade, criatividade é fundamental para que você possa chegar a determinadas soluções. Então, manter a mente aberta para fazer questionamentos, fazer pergunta é uma técnica fundamental em todos os sentidos para você determinar solução de problemas. É você fazer perguntas, fazer questionamentos. Normalmente, quando a gente tem problema, a gente quer ter resposta, né? Mas é muito mais produtivo e eficaz fazer perguntas do que trazer respostas propriamente ditas. Lógico que uma hora você vai ter que responder ao problema, mas você vai responder depois de ter feito uma série de questionamentos, porque ele abre a mente para uma solução mais efetiva. Aprender com o que não deu certo. A gente tem muita... Isso vem do nosso sistema escolar, né? Que a gente não pode errar. A gente não pode tirar 5, não pode tirar 3, não pode tirar 2, que é feio. A gente, se for fazer um trabalho científico, não pode errar, você tem que acertar de primeira. E não sei se isso é verdadeiro, mas diz aí, né, no mundo filosófico, fizeram uma pergunta para o criador da lâmpada, né, que ele fez vários experimentos, mais de 1000 experimentos, ele só acertou uma, né? Quando eu perguntar para ele, poxa, tu errou bastante, né? Quanto erro? 999 vezes para acertar, ele falou, não, só achei 999 formas diferentes de não fazer uma lâmpada. Então, a forma como você enxerga o erro pode ser um diferencial para você resolver um problema. Então, a gente erra, muitas vezes a gente é punido pelo erro. E o erro, na verdade, significa que você está experimentando, você está buscando, você está tentando achar soluções. E quando você tem isso na sua cabeça, o erro passa a ser algo valioso, porque você tem isso como lições aprendidas. E quando você tem isso como lições aprendidas, com certeza aquele erro você não vai cometer mais. E você vai trazer todo o teu investimento, né, naquele erro que você fez, você vai trazer uma experiência para o próximo, para que você possa não acarretar no mesmo erro e até a chegar a soluções, a solução propriamente dita, né? Então é importante a gente trabalhar com o aprendizado constante, né, inclusive naquilo que a gente erra. Bom, nós vimos aqui a teoria e vamos ver na prática onde isso se aplicou. Tem algumas empresas que praticaram isso e trouxeram algumas respostas aqui para a gente. E uma delas, por exemplo, é o McDonald's. O McDonald's tem isso muito claro nos processos dela, que são processos simples, porque ela desenvolveu processos simples. E que processos são esses? Você vê aqui, ó, gestão de estoque e procedimentos da cozinha. Inclusive, eu convido vocês a assistirem esse filme aí do McDonald's, que é sensacional, mostrando como é que é o processo de criação. Bem legal. Bom, o McDonald's opera num ambiente com muitos processos repetitivos, então eles repetem aquilo que eles fazem, né, milhões de vezes para fazer mais rápido e igual. Definidos. Por exemplo, a gestão de estoque de ingredientes como pão, carne, batata frita é padronizada. Os procedimentos de preparo são meticulosamente seguidos, garantindo a consistência do produto final. Se você comer um McDonald's aqui no Brasil, você for na Argentina, vai comer um McDonald's igual. Se você vai comer o mesmo McDonald's, é o mesmo sanduíche, a mesma batata, a mesma Coca-Cola, a mesma tudo. Ok? Bom, qual é a solução para que isso aqui aconteça? A solução é a seguinte: ele aplica as melhores práticas. Ou seja, como ele já fez isso repetidamente, várias vezes, muitas vezes, ele já criou um padrão. Esse padrão é de melhores práticas e ele simplesmente repete as melhores práticas. Quando chega o garotão lá para fritar o hambúrguer, ele fala assim, ó, normalmente você passa lá pela universidade, né, do hambúrguer, e aí você aprende na universidade do hambúrguer como é que você tem que fazer um hambúrguer.
batata, como você tem que servir, como você tem que fazer, tem um procedimento. Então você já aprende aquilo que são os seus processos rotineiros. Os gerentes fazem o pedido dos novos suprimentos usando métricas de venda e consumo, seguindo padrões, claro. Tudo deles é padronizado. Então isso aqui é um método claro, óbvio, conhecido, simples. Eu entendo o problema, categorizo e respondo com as melhores práticas. É assim que o McDonald's funciona. E por que isso é óbvio? Por que esse problema é óbvio? Porque as relações de causa e efeito, relação de causa e efeito, se eu faço dessa forma, o efeito é o hambúrguer de qualidade, o mesmo padrão no Japão, nos Estados Unidos. Não existe uma relação de causa e efeito. Relação de causa e efeito com a fritura da batata, com a solicitação dos ingredientes que têm que ser solicitados da forma correta para atingir o mesmo pão, a mesma batata, o mesmo tudo. Ou seja, tem um padrão. Então é óbvia, né? A baixa de estoque leva à compra de mais suprimentos. São claras e previsíveis. Ou seja, faltou batata, o cara já pede direto a batata. O cara faltou o pão, já pede direto o pão. Enfim, isso de uma forma sistemática. Só o McDonald's faz isso? Não, isso é de estoque. É bastante comum muitas empresas fazerem, né? Já é corriqueiro. Você fazer baixa de estoque, acabou alguma coisa, na verdade não espera acabar para pedir. Ela já tem lá uma métrica, quando chegar a X no teu estoque, eu já peço mais para poder fazer o abastecimento para nunca faltar. Isso já é coisa corriqueira aí das empresas. As melhores práticas já estão estabelecidas e replicadas globalmente, ou seja, são melhores práticas. Eu pego aquilo que eu já faço bem e boto todo mundo para fazer igual. Vai sair tudo da mesma forma. Tem coisas que é possível fazer isso, tem coisas que não é tão legal você fazer dessa forma. Mas quando você faz dessa forma, você tem garantia de que tudo vai sair da mesma forma. Quando você olha lá para o sistema Toyota de produção, porque ele faz exatamente isso. Tem todo um padrão para desenvolver um carro. Se você comprou uma Toyota, vai ser exatamente igual ao segundo Toyota que você comprou. Vai ser o mesmo carro, com as mesmas características. Se tiver com defeito, você vai ter o mesmo defeito. É tipo isso, ok? O complicado onde a gente entende, analisa e responde, tem aqui como exemplo a empresa Boeing de aviões, né? Constrói aeronaves, constrói motores, enfim. O desenvolvimento de uma nova aeronave, o Boeing 787 Dreamliner, ele envolve múltiplos sistemas complexos. A gente está falando aqui de aeronave, então a gente entende que são sistemas complexos. Por que complexo? É corriqueiro montar uma aeronave? Não é corriqueiro montar uma aeronave. Sistemas complexos que precisam funcionar em conjunto, mas para cada sistema isolado, especialistas podem encontrar soluções. Então, se é um problema de asa, tem que estar dizendo aqui, tem um camarada específico para asa, se é um camarada para elétrica, tem um cara de elétrica, um cara de turbina, tem um cara de turbina, enfim, tem os caras especializados em cada área especificamente aqui. A necessidade de engenheiros especializados em aerodinâmica, materiais compostos, motores e muitos outros campos. Ou seja, divide o sistema em vários pedaços, cada um especializado na sua área para poder resolver um problema. Solução da Boeing: utiliza especialistas para analisar componentes específicos, como o sistema elétrico ou design da asa. Eles colaboram para identificar a melhor solução entre as várias opções e otimizá-la, fazer da melhor forma possível, com menos custo, Por que ele é complicado e não é óbvio, por exemplo? Porque, embora a solução seja complexa, há uma relação de causa e efeito. Ou seja, construir uma aeronave é complexo, mas existe relação de causa e efeito. O complexo, provavelmente, não há relação de causa e efeito. Eu não consigo identificar a causa com aquilo que eu estou sentindo, com aquele efeito. Por isso ele é complexo. No caso aqui, apesar de a gente pensar que desenvolver uma aeronave é algo complexo, existe relação de causa e efeito. O engenheiro construindo uma asa, se a asa não tem uma boa aerodinâmica, o avião não decola. Se o problema é de não decolagem, se eu identificar que o problema da asa, tem relação de causa e efeito. Então, o problema da aerodinâmica da asa, mas porque o avião não decola. Isso é uma relação de causa e efeito. Ok? Quando é uma situação complexa, uma relação de causa e efeito que pode ser entendida por especialistas, após
prática no desenvolvimento, mas quando dá um problema, aquela melhor prática não resolve. Eu preciso de um especialista para analisar mais profundamente o que aconteceu, por exemplo, no problema da aerodinâmica daquele avião. No complexo aqui, como exemplo, tem a Spotify. Spotify é aquele aplicativo de música, enfim, de podcast, blá blá blá. Porque ele trabalha com desenvolvimento ágil de produtos. O Spotify está no mercado onde os gostos dos usuários mudam rapidamente. Olha só como é que é complicado. Por que é complexo? Porque a gente está tratando com o gosto do usuário. Então, eu estou desenvolvendo algo que não é o meu gosto. Eu não consigo saber o que o cara quer. Então, preciso ter uma investigação muito mais profunda. Porque se o cara não me disser o que ele quer, como é que eu vou desenvolver algo para ele? Esse é o primeiro ponto. Bom, mudando rapidamente. E funciona hoje, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. O que ele está querendo dizer? Criou lá uma playlist, por exemplo, de música baiana, um exemplo. Hoje bombou. Amanhã o cara não quer mais música baiana, o camarada não gosta mais, esqueceram música baiana, botaram de lado música baiana, o cara quer agora, sei lá, sertanejo. Então ele precisa entender muito rapidamente esse mercado, senão você perde para outro concorrente. Se eu não mudar, eu não conseguir compreender o meu consumidor a ponto de trocar antes dele desistir da minha plataforma, ele muda para uma outra plataforma concorrente. Então eu preciso ter essa sacada no mercado. E isso não é simples, eu preciso perguntar o tempo inteiro. Bom, o processo de inovação de produtos digitais, uma criação de novas funcionalidades da plataforma, não tem soluções óbvias ou complicadas. Ou seja, não são simples, nem complicadas. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso pesquisar. Não dá para aplicar aqui uma melhor prática, porque senão eu vou repetir. E se eu repetir, eu fico igual a todo mundo. Então tem que ser algo disruptivo. Ok? A equipe de desenvolvimento opera com experimentação contínua, com base nos feedbacks rápidos dos usuários. Ou seja, escuta o usuário, muda. Escuta de novo, e se o cara gostou, não gostou, muda. O cara gostou, muda de novo. Então, não para. É o tempo inteiro mudando em função daquilo que ele ouve e ele experimenta para saber se é aquilo mesmo. Então, não existe uma resposta, não existe uma relação de causa e efeito que eu sei que o cara gosta. Não, muda o cara não gosta, aí tem que escutar de novo. Solução: a abordagem da Spotify inclui squads, são equipes, times de trabalho, eles chamam de squads lá. A gente que fazem pequenos experimentos com diferentes funcionalidades. Ou seja, eles vão mudando pequenas coisas e vão testando. Aí o cara respondeu legal, deixa melhor. Não respondeu, acaba com aquilo e faz outro. Então tem que colocar uma equipe à disposição para ficar fazendo teste o tempo inteiro. Então não se tem uma resposta pronta aqui. E faz e testa. Hoje é como se estivesse fazendo um MVP todos os dias. Ou seja, colocando um produto novo no mercado todos os dias, o tempo inteiro, e verificando se o meu cliente gosta daquilo ou não. E fico mudando até acertar. Ok? As funcionalidades, playlists personalizadas, por exemplo, isso como exemplo, que ajustam rapidamente com base no resultado dos padrões emergentes. É claro que as pessoas que são antenadas no mercado, especialistas do mercado, têm uma previsão que prediz o que pode estar acontecendo como tendência. Mas isso não significa que vai ser real, isso efetivamente vai acontecer. Então, muitas vezes, o que acontece? O cara já prevê ou prediz que algo pode ser tendência, então ele cria e desenvolve. Por exemplo, uma playlist de músicas variadas, um pouquinho de sertanejo, mas ele acha que agora as pessoas estão ecléticas. Então ele cria essa playlist. Então ele está prevendo isso. Não significa que efetivamente vai acontecer, mas ele já coloca isso como uma hipótese, como um cenário. Isso vai variar também de acordo com a cultura, né? Tem Hoje? voz, vai variar de acordo com a Não resta dúvida. Isso aqui vai variar de acordo com a cultura. Porque eles colocam aqui no Brasil vai ser diferente na Argentina, vai ser diferente em outros países, não resta dúvida. Então as equipes elas têm que ficar sempre antenadas pensando nisso. A Isso gente já acha acontece de normal, por tudo. exemplo, no Rio de Janeiro, não é normal ouvir
Exatamente. Brasil, principalmente, que tem essa regionalidade imensa, então Mas mais complexo. quando você cria uma playlist no Spotify e bota o nome dela e disponibiliza, ela fica na pesquisa. A tua playlist. Se alguém pesquisar, Tá lá também. via a sua playlist, gostar da sua playlist, vai lá e favorita. Isso, Ou seja, coraçãozinho lá. facilita muito o trabalho dos caras. Também. Eu estou dando exemplo para a playlist, mas são outras coisas também que eles desenvolvem, né? Mas a playlist é um grande exemplo disso aí também. Por que ele é complexo? Porque as relações de causa e efeito são imprevisíveis, pelo que a gente falou. Né? E o sucesso de uma nova funcionalidade só pode ser observado depois de implementada. Ou seja, o concluir não consegue saber se tem sucesso naquilo ou não, se deu realmente resultado ou não. Ele implementa e aí ouve o público. O público responde, ele vai ter ciência se aquilo deu sucesso ou não. Se deu sucesso, houve uma relação de causa e efeito, mas ela não é previsível. Ela pode acontecer ou não. Ok? E agora eu acho que eles estão usando muito IA com esse tipo de. Usando o quê? A inteligência artificial. Ah, sim, não resta Para dúvida. analisar os comportamentos humanos. Não resta dúvida. a pessoa quer. Pelo que você já navega lá, é igual Netflix, né? Você começa a navegar e fala, opa, o cara já sabe que esse filme aqui tem 99% de chance de assistir. E ela também, essa música aqui tem 99% de chance de Se ser você ouvir. passou mais de 10 segundos, aí aumenta a estatística. A estatística, perfeito. Eu pensei que era bem mais comum agora realmente usar IA para tudo, né? Até pesquisa você faz no Google hoje, né? Ela já está assim, né? Mas eu fico igualado já disso aí. É, Da manipulação da informação. pode ser. Então, quando você faz busca comum, pode acontecer isso. Quando você faz uma busca mais pré-determinada, você pode pedir citação de artigo, você pode pedir informação de livro, você pode pedir para que ele tire viés, fica mais precisa a pesquisa. É melhor você fazer isso. O importante é sempre que você, quando fizer uma pesquisa, está sempre buscando trazer as fontes confiáveis e buscar. Você já pode colocar lá, aquela fonte de artigos de revistas A3, A2, A1, né, artigo científico, enfim. Você não tira os viés, porque até nessa revista o cara tem um viés, é um psicólogo que tem uma corrente tal, outra tal, aí não vai esquecer os viés, vai trazer todas as que se encontrar, não vai entender para um certo tipo de viés, então sim, isso é importante na pesquisa. Mas vou te falar, que eu vejo que eles colocam a correria do mundo, do dia a dia, as pessoas têm um pouco prático, né? Ah, Mas sim. na resposta dela. Mas é aquela história que eu estou falando do conteúdo, tudo virou conteúdo, né? Você não consegue mais analisar o que é realmente conteúdo ou não. Acredita, aí vamos quebrar um pouco de cabeça também nisso aí. Mas essa é a ideia, o aprendizado ocorre iterativamente. Iterativo é algo que é repetitivo, né? Vai fazendo, vai repetindo, vai dar certo. Enfim. Para finalizar, ainda tem o caótico e tem o desordem. Bom, o caótico, a Johnson Johnson teve uma crise em 1982, que é a crise que chamou de crise do Tilenol, que foi o remédio, o Tilenol, não sei o quê. Em 1982, os frascos foram contaminados, foram abertos e foram contaminados com cianeto. E aí muitas pessoas morreram. Então, foi um caos. Por que foi um caos? Porque as pessoas estavam morrendo tomando Tilenol, então não sabiam nem por quê que estavam morrendo tomando Tilenol. Então, o que eles fizeram logo de cara? Eles resolveram o problema, eles entenderam que o Tilenol estava matando e por quê? Não. Eles simplesmente tiraram o Tilenol da prateleira. Tira o Tilenol, foi o que aconteceu. Lembra que no caos a gente age primeiro para depois tentar entender? Exatamente. Pois as pessoas já estão morrendo, então não adianta tentar entender porque estão morrendo, vai continuar morrendo. Então tiro isso, não tem mais Tilenol, acaba com o Tilenol. Depois eu vou fazer pesquisa, vou analisar, vou entender o problema para depois resolver. Foi o que aconteceu. Solução de Occidente surgiu rapidamente retirando o Tilenol das prateleiras e interrompendo as vendas. Eles implantaram uma nova embalagem de forma que não possibilitou mais a adulteração e aí fizeram uma comunicação com o público que estão tomando essas medidas para não ter mais problema de segurança. E por que ele é caótico? Porque não havia tempo para analisar detalhadamente
prioridade era estabilizar a situação e proteger o público. A ação rápida foi. Seguida de nada. Oi? Seguida de nada. Então, a rápida foi seguida. Primeiro agiram, foi tirar, depois sim fizeram uma análise mais profunda, posterior, conforme as informações foram ficando disponíveis, e aí foram olhando, vendo e analisando o produto propriamente dito. Tá ok? Então essa é a ideia. Agora sim, por fim, o problema da desordem. Primeiro passei a categorizar o problema como desordem, categorizou. Nota que aqui não tem sentido analisar, não tem, porque você não sabe o que fazer um problema de desordem. Qualquer organização enfrentando uma nova crise complexa, uma crise que você não consegue identificar o que é, desordem. Por exemplo, para seria uma startup de tecnologia enfrentando um colapso súbito em que se seu sistema de TI sem saber a causa. Ou seja, tudo aquilo que acontece, você não sabe a causa, e você depois não consegue categorizar, porque no caso você agiu e resolveu o problema. Aqui você não conseguiu resolver o problema. Vamos pegar um caso de caos que aconteceu agora há pouco tempo quando houve o apagão da internet. Inclusive as pessoas nem souberam o que aconteceu até agora. Então, supõe-se, mas não se sabe. E não resolveram. Não conseguiram prender ninguém, não conseguiram pegar nada, mas simplesmente houve o apagão. Foi um caos. Empresas que dependiam de tecnologia para poder sobreviver, hospitais, bolsa de valores, enfim, uma série de corretoras pararam. bancos. Eu só consegui fazer uma operação nesse tempo. Calcula o tamanho do prejuízo do mundo por conta de uma internet. Um caos, por quê? O problema é um sistema de informação, todo mundo já sabe o que é, mas qual? Onde? O quê? Quem causou? Não tem nem, e até hoje não tem resposta. Foi global ainda por cima. Então, caso total de desordem. Não dá para enquadrar esse tipo de problema. Primeiro eu posso identificar qual o domínio, no caso vai ter que jogar lá para o desordem, no caso como isso que a gente está falando. Ver a situação em paz, a equipe começa a investigar as falhas, enfim. Aí você começa o trabalho, mesmo trabalho do simples, do complexo, do complicado e do caos. Só que no caso da desordem você não acha resposta. Essa é a situação. Uma hora vai achar, uma hora ele vai se enquadrar, porque chega um tempo em que você vai obtendo, ganhando conhecimento, expertise, entendimento, você vai perguntando, você vai refletindo, você vai analisando a situação e uma hora você vai chegar. Esse problema da internet provavelmente já deve ter achado a solução, mas não é a solução, mas a causa provavelmente. Só que eles não vão falar agora porque devem estar envergonhados, porque de repente um garoto de 6 anos que derrubou tudo. Então eles não podem chegar para todo mundo e falar que foi um menino de 6 anos que derrubou globalmente a internet. Então, vai ficar quieto por enquanto, até acharem uma resposta melhor para dar para isso. Por que desordem? Neste momento, a equipe, o Estado, a nação, você, não sabe nem por onde começar. Tanto é que aconteceu o apagão, sozinho ele voltou, ninguém conseguiu fazer nada, não houve resposta. E você não sabia nem por onde começar. Bom, normalmente como é que a gente faz numa situação como essa? O foco é sempre você fracionar o problema em elementos que nós chamamos de elementos gerenciáveis. Mas isso não serve só para desordem, isso serve para qualquer tipo de problema, inclusive os problemas fáceis. Existem o que a gente chama de problemas fáceis, mas às vezes são problemas fáceis, mas são grandes. São fáceis de resolver, mas são grandes. E se você tentar atacar esse problema fácil por inteiro, fica muito difícil você resolver. Então o que você faz? Fragmenta e resolve as pequenas partes primeiro. Ok? Elementos gerenciáveis para entender melhor e aplicar as abordagens corretas. Porque às vezes você tem um problema grandão, as técnicas que você domina não conseguem atacar esse problema como um todo. Mas às vezes você reduz esse problema, aquilo que você conhece já consegue resolver. E aí você aplica a essa técnica e aí você soluciona então o problema. Ok? Bom, existem milhões
trouxe algumas já foram faladas aqui ao longo dos nossos bate-papos, outras não. Mas só para a gente entender, para resolver problemas complexos é preciso ter a habilidade de intuir e projetar cenários. Quando a gente fala que intuir, é de intuição mesmo. Só que intuição, ela não vem do nada. Ela vem de conhecimento, ela vem de sabedoria, ela vem de experiência, ela vem de prática. Então, quanto mais você está envolvido com determinada situação, determinada tarefa, executando algo, quanto mais você está naquilo, a possibilidade de você ter intuições quando acontece um problema de qual seria a possível resolução é muito maior. É o que a gente vê, por exemplo, com decisões de CEOs, grandes CEOs, tomando decisões no mercado financeiro e tal. O cara teve uma perspicácia, que imaginou um negócio, a coisa fluiu, a coisa aconteceu. O cara tem sexto sentido, o cara, sei lá, tem telepatia, o que o cara faz? Não, é conhecimento, é prática, é dia a dia, experiência, é contato com pessoas que conhecem, o cara engloba toda essa informação. Quando acontece uma situação, um problema, o camarada tem uma intuição, consegue prever coisas de uma forma mais assertiva. E aí ele bola os cenários, quem tem essa prática ele consegue gerar cenários, e ele consegue ver qual é o cenário mais propício para ele tomar determinadas decisões. Então, para esse cenário, qual a resposta? Para esse cenário, qual é a resposta? Para esse cenário, ele vai vendo vários cenários, vai criando hipóteses de resolução e vai vendo qual seria melhor para aquele tipo de cenário, para resolver aquele tipo de problema. E aí ele toma a decisão baseada naquilo. E aí as ferramentas a gente tem aqui, ó, 5W2H, Zagreb, pensamento crítico, método Chicago, método científico, DMAIC, PDCA, SWOT, SIMS, Osborne Parts, KPIs e outros mais, muitas outras mais. A gente pode botar aqui pelo menos mais 200 ferramentas, algumas delas até que não estão aqui, mas que a gente inclusive já falou, que podem ajudar a solucionar problemas. Ok? Bom, as referências que foram usadas para trabalhar esse material, esse site chamado knef.com.br, que tem tudo sobre knef lá, grupos e tal, estudos sobre knef, sobre pensamento complexo. Podem voltar naquele livro do Domênico De Masi, que fala sobre pensamento complexo, que eu já coloquei para vocês também, importante, para ajudar a desenvolver um pensamento mais crítico e solução de problemas, é importante. E meus contatos, inclusive estou com um telefone novo aqui, se vocês quiserem anotar, esse é meu novo telefone profissional agora, que é o telefone que eu vou utilizar para trabalho. E o meu e-mail também, novo de contato, que é o contato@deliviana.com.br, que é o meu novo e-mail que vai servir só para profissional. Se vocês quiserem manter o contato, quiserem fazer análise, coisa parecida, podem me procurar terapia nesse e-mail aqui ou nesse novo telefone. Tá ok? Bom, quero agradecer a todos pela participação e até a próxima. Estaremos juntos.